Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica rápida. Meu nome é Lucas Vieira e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode colocar esses checkbox aqui nas suas planilhas para interagir com eles, seja numa lista de tarefas, num relatório e assim por diante. Então olha só, o que acontece? Para a gente fazer isso daqui, você precisa ter ativo aí no seu Excel a guia chamada desenvolvedor, tá certo? Se você não tem essa guia, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em arquivo, ok? Arquivo, opções, e aí essa janelinha vai aparecer para você. A gente vai aonde? Personalizar faixas de opções, esse daqui é o menu, tá certo? E a gente vai ativar essa guia desenvolvedor que por padrão não vem ativa. A gente não vai codificar nada aqui, mas a opção que a gente vai utilizar está aqui dentro, tá? Por isso que a gente precisa desse menu. Então você vai ativar essa guia desenvolvedor, beleza? A guia vai aparecer para você aqui em cima. Então olha só, para a gente construir, para a gente colocar esse negócio aqui na nossa planilha, o que a gente precisa fazer? Vai lá na guia desenvolvedor, tá certo? A gente vem nesse menu aqui, ó, inserir, tá certo? E aqui a gente vai utilizar o controle de formulário, que é onde a gente não precisa programar, tá certo? A gente vai utilizar esse terceiro aqui chamado caixa de seleção ou checkbox, tá certo? É o mesmo nome ali. Então eu vou clicar nele, eu vou clicar aonde que eu quero esse checkbox, por exemplo, eu quero aqui na segunda linha, né, da minha planilha aqui, ou na primeira linha da minha tabela, podemos falar assim, tá certo? E ele vai criar com um texto para mim, caixa de seleção 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui eu não preciso, eu quero só o checkbox, né? Só a caixinha ali para eu conseguir clicar e desclicar, tá certo? Então a caixinha está ali, só que eu preciso vincular esse controle a uma célula. Como assim vincular? Eu preciso saber de alguma célula que vai me dizer se essa caixinha está marcada ou não. Como que a gente faz isso? Você vai clicar com o botão direito, tá? Vai em formatar controle, aqui embaixo, e aí a seguinte janelinha vai aparecer para você. Tem várias guias, o que a gente quer tá aqui na guia controle, tá certo? A gente quer alterar essa opção aqui, ó, vínculo da célula. Ou seja, a célula que eu escolher aqui nesse quadradinho vai ser a célula que vai determinar se a minha caixa de seleção ali está ativa ou não, tá certo? Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, a célula C2, porque eu deixei ali o checkbox na primeira linha da minha tabela. Então tá ali na C2, tá certo? Dou um Enter. Então agora o que acontece? Quando eu clico aqui ó, no checkbox, ele troca o valor da célula que eu escolhi para ser a célula de vínculo para verdadeiro ou falso, tá certo? Então eu posso utilizar isso para fazer as validações do meu controle. Então se eu quero que o status aqui, por exemplo, seja feito ou pendente, eu vou fazer o seguinte, igual se, vou validar, né? Vou validar se o campo check aqui do lado, ó, o campo check, é verdadeiro, e aqui esse valor é verdadeiro ou falso, então não é uma palavra escrita, né? Verdadeiro ou falso. É o valor de verdadeiro ou falso, 1 ou 0 para o Excel. Então, se check, ele já vai entender verdadeiro ou falso, ponto e vírgula. Então, eu quero colocar aqui, por exemplo, se o check, né, foi verdadeiro, eu quero colocar feito. Se não, eu quero colocar pendente. A gente vai fazer essa validação simples aqui para você implementar depois, tá certo? Da sua forma. Enter. Então pronto, aqui eu já tenho a validação. E se eu não quero que apareça o texto aqui verdadeiro ou falso, eu vou fazer o seguinte, vou mudar a formatação dessa coluna para mim, ó. Vou no Ctrl 1, certo? Ctrl 1, vou lá em formato personalizado e eu vou colocar ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, porque aí eu sumo com as formatações desses textos aqui, tá certo? Então, ok. Então, olha só, aí eu consigo colocar aqui o feito ou o pendente. É só você repetir esse passo aqui para as demais linhas que você queira colocar os checkbox e a tua lista de tarefas vai funcionar direitinho, tá certo? Pessoal, olha só, lembra que toda terça-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal, toda quarta-feira a gente tem aula ao vivo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!